Não, Jonas, capítulo 1. O título da mensagem: a oração que Deus responde. Eu separei alguns versículos por versículos. Tiago, deixa eu até ler o versículo aqui para vocês. Capítulo 3. Capítulo 3 não, capítulo 4, não precisa abrir. O verso 3, se você quiser marcar, diz que pedis e não recebeis, porque pedi mal. Então tem a parte de pedir bem, pedir certo. Existe o pedir e não receber porque pede mal ou pedir errado, e tem a parte do pedir certo e receber. O contexto do Tiago diz que quando eu peço e que só eu vou ser beneficiado, isso é um pedir mal. Então toda petição que eu faço a Deus, o meu semelhante tem que ser beneficiado. Eu não quero ser repetitivo, mas aquele versículo que eu gosto de 2 Samuel capítulo 5, aonde, versículo 2, se não me falha a memória, entendeu Davi que o Senhor tinha abençoado ele por amor a seu povo Israel. Ô Davi, eu só estou te abençoando, não é por sua causa, porque você é um mega master, não, é porque você cuidou tão bem daquilo que é meu, daquilo que eu amo, que eu vou te abençoar. A Bíblia, a história é uma só, irmãos. A história da Bíblia é a história de um rei, da família real, de um reino e da expansão do reino. Essa é a história, não muda. E tudo gira em torno dessa história. Então, mas 1 Coríntios capítulo 10 diz que tudo o que aconteceu no passado aconteceu para exemplo nosso, exemplo para nós, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que muitos cometeram. Em 1 Coríntios 10 diz a questão de erro, de nós não cometermos os mesmos. Mas em Hebreus capítulo 6 versículo 12 diz que as coisas aconteceram. Ele diz: olhai, tomai por exemplo a Abraão. Então a Bíblia mostra histórias de pessoas que eu devo imitar e de pessoas que eu não devo imitar, lembrando que a decisão sempre é nossa. É eu que decido o caminho que eu vou seguir. Se eu quiser seguir um caminho que vai me distanciar de Deus, eu posso, mas eu tenho que arcar com as consequências. E só é punido, segundo Hebreus, ou só é disciplinado quem é filho. Pastor, por que aquela pessoa lá, então ela fez tudo e não aconteceu nada? Porque não é filho. Por exemplo, em Lucas capítulo 12 diz de um homem rico que o campo dele produziu bastante. Ele foi de vento em popa, mas naquela noite a alma dele foi pedida. Falou: louco, essa noite vão pedir sua alma. Não dava tempo mais. Não dava tempo. Por que não dava tempo? Porque aquele camarada, ele só trocou de religião, mas ele nunca foi aceito como filho. Por quê? Porque ele nunca teve Deus como pai. A Bíblia diz que aqueles que creem no seu nome, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Como a Bíblia responde à própria Bíblia, Romanos 10 diz que com o coração eu creio e com a boca eu confesso que está dentro de mim o quê? Jesus Cristo é o meu dono. Não é que eu saí debaixo das garras de Satanás e eu fiquei à la vontade. Não, eu mudei de dono. Mas ainda eu estou sujeito à autoridade, não da opressão do maligno mais, mas do meu Pai.
E se eu quiser viver a minha vida igual o filho pródigo? Não, eu não quero estar debaixo de obediência da tutela. Eu vou pegar os bens que eu tenho direito, os bens são dons, são recursos, e vou sair. O pai insistiu para aquele menino ficar? Nenhum momento. Mas ele era filho, e pelo fato de ser filho, ele passou perrengo. Diz a Bíblia que ele foi cair no mangueiral de porcos, desejava comer comida de porco, mas mesmo assim ninguém lhe dava nada. E o que fez ele voltar, ou pelo menos pensar diferente? Necessidade. Então repete comigo o seguinte: só passa necessidade quem é filho. Então, se você é filho ou filha, e se você agir num ato de rebeldia e desobediência, o chicote vai estar lá para o seu lado, eu tenho certeza disso. E feliz é você, porque ele só disciplina e corrige os filhos, bastardos não. Por isso que eu vou falar de um filho, esse filho chamado Jonas. Eu vou começar no capítulo 2, para depois transcorrer do capítulo 1 em diante, e vou ser fiel aqui, uma anotação que eu fiz, que é pertinente. Capítulo 2, verso 7, acharam? Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, o que aconteceu? Eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Parece que ele estava até no templo, né? Mas ele não estava. Eu vou ler na linguagem da Raquel e da Natália. Quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de ti. Quando ele lembrou mesmo de Deus? E antes? Coloca a mão sobre a palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, diante de nós está a tua palavra, fiel, verdadeira, e tem o propósito aqui de nos incentivar, de nos encorajar, de nos dirigir e de nos guiar no centro da tua vontade. Dai-nos a capacidade e abra o nosso entendimento, assim como o Senhor fez com a Lídia, para compreender a tua palavra. E quanto a mim, ministro da tua palavra, a capacidade de transmitir tudo o que o Senhor quer que seja transmitido, em o nome de Jesus. A noiva do Cordeiro diga um amém. Eu quero falar da vida de Jonas, mas de uma forma assim, bem equilibrada e com muito temor, de um filho de Deus, de algo que já aconteceu com a minha vida. Dei até um pequeno testemunho para o Tiago. Eu passei uma dificuldade muito grande na minha vida, em 95, 96, 97, 5, 6, 7, por aí, ou até antes, um pouquinho, 4, 5 e 6, foi nesses anos. Eu do nada comecei a sentir uma dorzinha do pé, do nada. Só para resumir a história, 6 meses depois eu estava praticamente aleijado, do nada, de um pé para o outro. Os melhores convênios de Campinas, melhores médicos, tratamentos top de linha, mas o médico não pôde fazer nada, porque o problema que eu estava enfrentando era espiritual. E por que eu enfrentei aquele problema espiritual? Porque eu era filho. Sou. Mas eu não entendi. Eu até entendi, então eu me identifico muito com Jonas, porque eu fui um Jonas. E onde tudo começou? Irmãos, eu fui encontrado por Jesus no ano de 88, junho de 88, Santa Ceia de junho de 88, Assembleia de Deus, Ministério de Campinas, bairro Jardim Santa Lúcia, Campinas. Totalmente perdido, eu tinha 18 anos, mas pensa num cabra perdido em todas as áreas da vida, todas as áreas, perdido, mas tinha uma aparência assim, guardei sempre a reputação de um bom moço, mas eu no fundo eu não valia nada, perdido. Com 13 anos, já era praticamente independente, eu fazia o que eu queria, chegava em casa a hora que eu queria,
Você consegue me imaginar com 13 anos, eu na casa, com 30, 40 pessoas, todo mundo fumando maconha e fazendo uma tatuagem no braço? Com 13 anos. E sair de lá com a tatuagem no braço e brinco na orelha. Você consegue imaginar um negócio desse? Brabo toda a vida, irmão, graças a Deus que fui transformado. Nervoso, irmãos. O diabo não me possuía, eu possuía o diabo. Verdade, eu estou falando para você, irado. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, que Ele me resgatou, não foi de um culto, não foi para o outro, mas eu já tinha um chamado lá atrás. Aí as coisas começam a acontecer na minha mente. Eu lembro que uma vez assim, jovenzinho, apaixonado, com 13 anos de idade, querendo morrer. A namorada da adolescência tinha ido embora, eu na praça, de repente tem um caminhão lá de carroceria, um som em cima. A hora que eu vi, eu estava lá na frente, assim, com um livrinho na mão, mais importante, amor. Era noite de domingo, um culto da igreja presbiteriana do Brasil. Eu estava aceitando Jesus e nem sabia, que eles formaram uma estratégia lá. Eu já tinha um chamado, então quando eu aceitei Jesus, eu mergulhei de cabeça, irmão. Eu nunca fui incentivado pelo meu pastor a meditar Bíblia, a fazer curso de teologia, e eu fiz uns 4 cursos de teologia. Não perdi uma aula de escola dominical. A melhor teologia que eu tive foi a escola dominical, domingo pela manhã. E eu queria entender os planos de Deus. Sempre fui muito tímido, de verdade, muito, ao extremo. Você pode até não acreditar, mas sim. Nunca quis ser pastor, nunca, não tenho qualidade nenhuma para ser pastor. Mas no ano de 94, eu ia ser consagrado a pastor. E eu sabia disso. Aí pergunta para mim, o que o senhor fez, pastor Everaldo? Pergunta para mim. Eu fugi, eu não fui no culto, que a consagração normalmente era no batismo, eu não fui. Eu fugi. Mas eu sabia que eu tinha chamado, porque com 6 meses de crente, com 18 anos ainda, 18 anos, eu fui convidado para dar um estudo sobre fé. Até pouco tempo atrás eu tinha a fita cassete, perdi. Então eu sabia que eu tinha um chamado, um negócio, mas eu nunca me preocupei. Primeiro que a gente não era ensinado a respeito de propósito, de chamado. Mas no íntimo ardia no meu coração o chamado. Eu simplesmente me esquivei e fugi. O preço foi alto? Foi alto. Por que o preço foi alto? Porque eu sou filho. É um preço que eu não precisava ter pago. É um caminho que eu não precisava ter trilhado. Aleijado, pedindo a morte. Uma situação que não tinha como sair. Até o dia que eu me arrependi. E o que é arrependimento mesmo? Mudança de mente. Então, o que o senhor começou a fazer? Mesmo aleijado, mesmo enfermo, eu me comportei como pastor. Todo mundo me chamava de pastor Everaldo. Sabe o que eu era? Diácono. Eu, junto com o meu pastor, era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Porque orando pelos enfermos, ministrando, comportando-me como tal. Aí veio a cura. Aí você acha que nesses 3 anos aleijado eu pedi para Deus me curar? Pedi. Deus me atendeu? Não. Nesses 3 anos aleijado eu pedi para Deus dar livramentos? Pedi. Ele deu? Não, não deu. Financeiramente, fui morar de favor, passei quase fome. Uma escolha que eu fiz, tá? Uma escolha que eu fiz. Eu não sabia do preço. Deus estava vendo tudo isso. Ele não moveu uma palha ao meu favor, até o dia que houve uma mudança de mente, um arrependimento. Quando eu vi que não tinha saído, eu comecei a pedir a morte, literalmente. Chegou o momento de eu me revoltar contra Deus, porque eu não entendia como mal ou bem eu indo dentro da igreja aleijado, e algumas pessoas, eu passava em frente assim com ônibus, para ir para a Unicamp, sabe, de madrugada, pessoas saindo do baile, falando, o Senhor estava pulando igual frango destroncado até uma hora dessa, perfeito. E eu revoltado contra Deus, sem razão nenhuma, mas a gente acha que tem razão. Por que Deus está falando isso comigo e com você? Para nos livrar.
Você leu comigo, quando eu senti que estava morrendo, 2,7, eu lembrei de ti. Quando que ele lembrou do Senhor mesmo? Precisa disso? Infelizmente, na vida de muitos precisa, na minha precisou. É que hoje você fala que não, mas o caminho que você talvez esteja trilhando, está te levando justamente para essa direção, só que você acha que não. Quantos aqui já ouviu do pastor Everaldo aqui a expressão seguinte, baseada em Atos 27, que o diabo não afunda o barco de ninguém no raso? Já ouviram? E é verdade. Isso quer dizer o quê? Que no começo vai dar tudo certo. Então, o capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua milícia subiu contra. Então Deus está, o que Deus, me ajuda aqui, o que Deus está dando para o Jonas? Me ajude. Uma missão, perfeito, irmã Sandra, me ajuda aí, eu quero outra palavra. Uma ordem, oportunidade, vocês estão corretos, mas está faltando uma palavra: direção. Vai à cidade de Nínive. Está tudo certo que vocês falaram, oportunidade, missão, mas Deus está dando para ele a direção que eu quero que você siga é essa. E tem tudo na Bíblia, tá, irmão? Ninguém hoje precisa profetizar para mim ou para você o certo ou errado, que está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não vou ser repetitivo aqui para achar, está falando comigo. Não, você sabe. Você sabe. Versículo 3: Jonas, porém, se levantou. Para onde? Para fazer o quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele vai numa direção totalmente oposta. E tendo descido a Jope, guarda essa palavra que depois você vai lembrar. Ele desceu para onde? Jope. Então, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A pergunta é: por que Jonas desobedeceu? Eu vou falar, e eu tenho até que medir a palavra que está transmitindo, mas a gente tem que ensinar a verdade. O que Deus tem contra o homossexual? Nada. O que Deus tem contra a prática homossexual? O homossexual tem que ser amado, ele tem que ser acolhido, tem que se ensinar a verdade. Porque se nós não amarmos como amamos o bandido, o adúltero, o prostituto, está na mesma classificação, como de pecado. Então, se nós não amarmos o indivíduo, você sabe qual que é a chance dessa pessoa ser salva? Nenhuma. Mas nós temos que ensinar, não é uma ideia minha, nem sua, é uma ideia da palavra de Deus, que a prática homossexual é pecado. Como uma pessoa casada sai com um cônjuge não seu, adultério é pecado. Como roubo é pecado. A prática pecaminosa condena o ser. E não importa qual. Então, quando a história do Jonas é Deus apontando uma cidade, ele indo para outra. A história do Jonas, que somos nós hoje, é outra. Deus está te apontando uma direção, mas você está indo para outra. Deus está te apontando para fazer algo, você por desejos, vontades, sentimentos, está fazendo outra. É o mesmo pecado. Porque talvez você tenha a falsa impressão que está dizendo: eu não estou desobedecendo. Sim, o que está escrito? O que está escrito? Eu estava conversando com a minha terapeuta, mulher de Deus, a Rosângela conhece, ela falou: pastor, Deus me deu
uma visão a respeito dos seus inimigos. Você tem inimigos? Não tem. Eu não tenho inimigos. Ah, duvido que o senhor não tem ninguém que não gosta do senhor. Não, tem muitos. Tem muitos. Mas eu não tenho inimigo, não tenho uma única pessoa que eu não posso falar, eu sou inimigo dessa pessoa, não existe. Primeiro, que é uma natureza do Espírito Santo na minha, não é porque eu sou bom. Segundo, porque está escrito, eu não tenho direito de ter inimigos. Vocês entendem? Você sabia que você não tem direito a não ter inimigos? Senão a sua oferta não é nem aceita. Se você trazer a tua oferta ao altar, lembrar que o irmão, não é você, é o irmão aborrecido com você. Ah, pastor, mas a culpa é dele. A Bíblia não está falando de quem é a culpa. A Bíblia está falando da iniciativa de quem é salvo. Você tomar a iniciativa e reconciliar-se. Se a pessoa não quiser, aí o problema é dela, mas você fez a sua parte. Mas você não tem direito de estar aborrecido. O que a Escritura Sagrada diz, que o sol não pode se pôr sobre a minha ira. O que é isso, pastor? Eu não posso ficar o dia inteiro remoendo uma mágoa, um ressentimento. Só que as pessoas estão dentro da igreja, à vontade, adorando, aborrecido com alguém. Não conversa com alguém da mesma comunidade e acha que isso é normal. Não é, isso é um ato de desobediência. Aí você é dizimista fiel, você faz campanha, você faz tudo, mas as coisas não funcionam, e não vão funcionar enquanto não houver um conserto. O marido tem que amar a esposa, e isso tem que acontecer até a morte. Honra, você tem que morrer pela sua esposa, senão você não deveria ter casado. É o que está escrito: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Acabou. Ah, pastor, mas eu não amo mais. Você não tem esse direito, que amor não é esse sentimento. Amor é uma decisão. Então, se você trata a sua esposa com desonra, você é um Jonas, porque a Bíblia está apontando para uma direção, mas você está indo para outra. Filhos, obedeceis aos vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, e você vai prolongar os seus dias de vida. Então por que tem gente morrendo cedo? Desonra aos pais. Desonra. Desonra. Você consegue entender isso? Então tem oração que Deus não vai responder. Não vai. Deus me tira dessa situação. Não, eu não tiro. Você pode sair dela. Como? Nós vamos aprender. Eu quero muito a sua atenção. Muito. A Bíblia diz para mim não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí hoje, a igreja moderna, as pessoas cantam no altar da igreja, mas no sábado está em festa de peão, está bebendo todas, está numa roda não de crente, mas de escarnecedores. Só que a igreja moderna hoje, isso não tem problema nenhum. A pessoa está fazendo dancinha sensual no TikTok, inspirada, entre aspas, por cantores gospel, mas que não são referência, e acha que não tem problema. Vive uma vida mundana. Irmãos, hoje é normal a pessoa não há rodinha de pagode numa sexta, num sábado, e não basta só frequentar, tem que publicar, tem que jogar nas redes sociais, tem que ser modelo, tem que influenciar os outros jovens, a mesma prática, e no domingo adorando. Que fonte é essa que sai 2 tipos de águas? Jesus não andava com as prostitutas. As prostitutas iam até onde ia Jesus e eram transformadas por ele. Os ladrões iam até onde Jesus estava e era transformado.
Não é Jesus indo aonde estavam, a prática pagã. Você não vai ver Jesus indo num templo de Baal, mas você vai ver Jesus libertando as pessoas da opressão de Baal. O evangelho é claro, só que você prefere ouvir esses evangelhos que não transformam, esses pastores que não têm ovelha, não têm rebanho, são pastores virtuais. Dentro da igreja prega uma coisa, mas na internet prega outra. Mas você gosta de ouvir, é uma escolha que você faz. Só que no dia que você estiver padecendo, igual Jonas, quando eu estava morrendo, eles não vão saber que você existe. Vai ter que ser um pastor local, que ama a sua alma. Que ama a sua alma. Tenta mandar um direct para aqueles que pedem para você compartilhar o vídeo, porque vai ser monetizados, para ver se vai responder. Talvez se responder vai ser um robô. Só que as pessoas gostam disso, as pessoas, nós chegamos num tempo que as pessoas gostam do engano, da mentira. É a oração que funciona. Eu chegar diante de Deus e argumentar diante dEle. Eu anotei aqui, então agora por quê? Que o Jonas, será que o Jonas tinha uma razão? Tinha. Se você ler, primeiro, versículo 3, ele não queria ver o arrependimento. Abra o capítulo 4, versículo 1 ou 3. Aqui nós já estamos, ele já pregou, ele já voltou lá, mas o porquê que ele não queria ir? Deus manda ele para Nínive, ele coloca no coração Tarsis, bem distante, e desce a Jope. 4, verso 1. O 3, se você está no smartphone, é o 3, 10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria a Nínive e não fez. O povo de Nínive arrependeu tanto que as crianças de peito jejuaram 3 dias, os animais não pastaram por 3 dias. Você já imaginou o choro, o berro que era? Mas de arrependimento. Vamos ver a reação do profeta. Com isso, Jonas se desgostou extremamente, ficou irado. Então o profeta está o quê? Irado. Preste atenção que você pode fazer vários tipos de oração. Versículo 1, 2. O que ele está fazendo aqui? E orou ao Senhor. Vamos ver se essa oração procede. E diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda lá na minha terra? O que você disse? Por isso me adiantei, fugindo para Tarse, porque sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrepende-te do mal. Peço-te, pois, tira minha vida, porque é melhor morrer do que... Mas por que ele não pediu isso na hora que estava dentro do peixe? É só a pessoa sair do apuro que comete as mesmas práticas. É só sair do sufoco que começa... Pastor, só ora para Deus abrir a porta? A gente ora, abre a porta, a pessoa vai fugir do culto de novo, aí fica desempregado, aí volta. É assim. Versículo 5, então Jonas, não, o 4, e o Senhor perguntou para Jonas: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma... Leia esse versículo 5, fazendo favor, Raquel, eu vou repetir contigo. Ele saiu de Nínive e foi para o lado que o sol nasce, o oriente, e assentou-se. E construiu um abrigo e sentou-se na sombra. E estava torcendo para a desgraça da cidade. Agora eu pergunto para vocês: por que Jonas desobedeceu? Porque ele não queria que Deus perdoasse os seus inimigos.
A Síria era um país inimigo, Nínive era a capital da Síria. A Síria tinha invadido Israel muitas vezes. Aí Deus fala: ô Jonas, vai lá a Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade chegou até a mim. Ele falou: se eu for lá pregar, eles vão ouvir. Se eles ouvir, eles vão arrepender. Se eles arrepender, o Senhor vai perdoar. Foi o que você leu no capítulo 4. Estando eu na minha terra, só sabe por que eu fugi. E por que eu fugi? O Senhor é um Deus benigno. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor iria perdoar. E o Senhor vai perdoar, eu sei, porque ele se arrependeu lá. Está todo mundo jejuando. Ele simplesmente não queria ver o sucesso dos seus inimigos. Vocês entendem isso? Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Versículo 3 do capítulo 1, eu fiz algumas anotações, vou ser fiel a essa anotação. Vamos ler de novo. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Você já sabe o porquê, porque Deus ia fazer o contrário do que ele pensava. Tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do... Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca teu Deus, assim esse Deus se lembre de nós, para que não... Por que eu li esse versículo desgarrado do 3? O que está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 12, se você está anotando? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desse caminho vai ser caminho de morte. Hora que Jonas, ele decidiu desobedecer o Senhor, aonde ele estava? Na terra dele. O Senhor mandou ele para Nínive, lá ele colocou no coração ir para Tarsis. Ele desce para Jope, aonde tinha o porto. Então está aqui, ele não saiu do lugar ainda ele não desobedeceu. Quando ele vai para Jope, já tinha um navio preparado para ele. E o navio ia para onde? Para onde ele tinha colocado no... Então uma pessoa que anda por circunstâncias é da vontade de Deus. Eu, nessa situação, nesse relacionamento, nessa sociedade, olha como é que as coisas estão acontecendo. Tá, o que está escrito? O que está escrito? Para você que está me assistindo pela internet, que acha que está tudo dando certo, é da vontade de Deus. Não, pastor, depois Deus salva. Não. O que está escrito? Você está fazendo a sociedade com um infiel e quer que Deus abençoe? Mas se eu quiser fazer, você pode. Você pode. Então repete comigo o seguinte: um navio preparado e dinheiro no bolso é da vontade de Deus? Lógico. Para quem olha para as circunstâncias, é da vontade de Deus? É. O que você quer mais? Eu coloquei lá em casa no meu coração, vou para Tarsis, eu chego no lugar, e preste atenção que não era tão fácil igual hoje, navio toda hora, que negócio. Ele chega lá, para onde está indo o navio? É da vontade de Deus, está dando tudo certo. Pergunta com amor para a pessoa que está do teu lado: você anda por circunstâncias ou você vive por um propósito? Você entendeu? Você lembra quando eu falei no começo do culto, né? Por que está tudo dando errado, que você está fora da vontade de Deus? Lembra de Jó? Jó estava tudo dando errado, ele estava em desobediência? Não, foi Deus que falou: meu servo justo. Aí na vida do outro está tudo dando certo. Eu também te dei o exemplo.
daquele agricultor lá que essa noite vão pedir a tua alma. Estava tudo dando certo, ele estava no caminho certo? Não, está tudo dando certo. Só que o Jonas é filho. O que eu anotei aqui? Então repete comigo o seguinte. Fala, um navio preparado, dinheiro no bolso. Versículo 6, uma ótima noite de sono. Ele está dormindo sono tranquilo. Os outros estão no apuro, mas ele, não. Então quem vive nas circunstâncias não enxerga um propósito. Anota a frase aí que é boa, hein? Anota a frase aí que é boa e põe meu nome lá embaixo, hein? Quem vive por circunstâncias não enxerga o propósito. Publica lá no teu Insta lá e põe o crédito aí. @Everaldo Moriá. Versículo 12, sempre do capítulo 1. Eu vou ser bem rápido, senão não vai dar tempo da gente falar no capítulo 2. Versículo 12. Respondeu-lhe: me toma, me lança no mar, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande, a culpa era de quem? O Jonas é um servo de Deus, é um filho de Deus, sim ou não? Sim. Ele está trazendo solução ou problema para a vida dos outros? Pergunta assim para a pessoa que está ao teu lado assim com a mão, e você? Você traz solução ou problema? Irmão, está vendo como é que a gente se identifica? Oh, glória! Irmãos, tem gente, mas o que tem de crente problemático, irmãos? Aqui na Moriá não tem, graças a Deus. Tem crente que compra e não paga? Esse traz solução ou problema para a vida dos outros? Tem crente que fala mal da vida alheia? Tem. Esse traz problema ou solução? Aí tem exemplo a dar com pau, irmão. Tem crente que vai na casa dos outros ao invés de orar, é para falar da vida alheia? Tem assim também? Tem. Ainda bem que aqui não tem. Você entendeu? Aí o peixe engole, a pessoa, a vida vira um inferno. Pastor, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, eu tenho certeza que não foi Deus que errou. Quando a pessoa chega para mim, pastor, eu fiz tudo certo, está tudo dando errado, o que está acontecendo? Não foi Deus que errou. Das duas, uma. Ou você está sendo provado por Ele vai te promover, ou tem alguma coisa que você não está conseguindo enxergar. Tem desobediência aí. Das duas, umas. Vamos lá, versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 1. Sabe o que você vai ver aqui? Do 8 ao 15, eu vou ler o 8, ó. Então lhe disseram: declara-me agora qual é a causa que sobreveio este mal, qual que é a sua ocupação, rapaz? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo és tu? A ele: eu sou crente. Mas ele está aqui nesse baile, no rodeio, mas eu sou crente. Aí cai o palco, o boi escapa, mata a porção. A culpa é do desgraçado do crente que estava lá. O que você estava fazendo lá? Numa festa de ímpio, cantor mundano, que só canta desgraça. Essas duplas de sertaneja hoje não vale merda nenhuma. Só canta prostituição, adultério, vingança. E está o crente lá. Eu falo mesmo, que essa culpa eu não vou levar. Está lá, fazendo o que lá? Então ele disse: eu sou hebreu, eu sou crente, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o quê? O mar e a terra. O cara, preste atenção, uma contradição de alguém que está fora da presença de Deus. Eu temo a Deus, o Criador de todas as coisas. E o que ele estava tentando fazer? Fugir. Para onde?
Mas a pessoa está perturbada, ela não tem noção mais, a palavra não penetra mais. Ei, preste atenção. Se você se identificar com isso, tem que mudar, a gente tem que mudar. E não é Deus que vai mudar, é a gente, a decisão é nossa. Eu escolho a direção que eu quero ir. Deus está mandando eu ir para Nínive, eu posso ir para Tarsis. Deus não impediu ele de ir. Mas no versículo 17, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E mais o quê? Esteve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Você vai ler comigo, no versículo 12, respondeu: toma, me lança no mar, o mar vai se aquietar, porque eu sei que é por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Quando Jonas falou o seguinte: me joga no mar, o que tinha na mente dele? Me ajuda aí, o que você acha? Imagina uma grande tempestade, um mar revolto, o que você acha que ele estava pedindo, na verdade? O quê? A morte. Então a pessoa prefere morrer do que fazer a vontade de Deus. Você viu algum momento aqui ele falou: gente, eu estou fugindo, mas o mesmo Deus que trouxe a tempestade, Ele pode trazer a bonança? Tem como a gente fazer um propósito, desviar esse navio para Nínive, a tempestade vai se acalmar. O que você acha que Deus teria feito? Deus teria acalmado a tempestade ou não? Se o povo muda a direção, por influência dele, se ele dá a receita, o que a gente faz? Eles perguntaram para ele. Se ele fala, a gente tem que mudar de direção, a tempestade vai acalmar. Que direção? A direção que Deus apontou. Em nenhum momento ele fez isso. Por quê? Porque ele não estava arrependido. O que é arrependimento? Mudança. Deus não vai abençoar enquanto eu estiver nessa direção. Deus não vai, porque Deus é imutável. Deus não, algo que é errado hoje não fica certo amanhã. Não fica. Então esse pensamento seu, esses projetos que você fez, esquece. Mas ele, será que ele imaginou que um peixe ia engoli-lo e ele ficar 3 dias? O que aquele peixe representa? Me ajude aí. O que, Guinese? Inferno, o que? Prisão. Tá, se ele morre jogado no mar, o que teria acontecido com ele? Salvação ou condenação? Condenação, tá. Então o peixe não permite essa condenação vir. Então o que esse peixe é na vida dele? A graça de Deus, irmãos. É mais uma chance, é mais uma oportunidade, porque se ele morre, ele está condenado. A graça de Deus o alcançou no meio da desobediência. Deus não alcançou alguém obediente, a graça alcançou um desobediente. Só depende dele. Tem muitos assuntos aqui. Do versículo 1 ao 5, ele faz uma oração. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, correntes de águas me cercaram, todas as suas ondas, as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos seus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? Leia, Raquel, fazendo um favor, versículo 5, eu vou ler contigo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente. As plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. O que fez Jonas orar não foi um ato de intimidade, foi desespero. Ele não orou porque ele estava bem, ele só orou porque ele estava desesperado.
liberado. Eu anotei um ponto importante aqui, verso 6. A minha Bíblia diz assim: desci até o fundamento dos montes. Como é que está na sua Bíblia, Raquel? Desci até a raiz das montanhas. Eu pedi para você prestar atenção num negócio no versículo 3 do capítulo 1. A Bíblia diz assim: olha o ato da desobediência, como é que é, ó. Desceu Jonas a Jope. A vida dele já começa um declínio espiritual, descer. Ele percebeu? Por que ele não percebeu? Porque ele tinha dinheiro no bolso, tinha um navio preparado, e estava dormindo no sono tranquilo. Mas a vida dele já estava em decadência espiritual, ele só não percebeu. No versículo 5, ele desceu, está escrito lá, até o porão do navio, e estava dormindo sono tranquilo. Ele estava descendo, desce a Jope, um nível, desce ao porão, outro nível, mas ele percebe que a vida dele está em declínio. E por que ele não percebe? Porque está tudo dando certo. Mas agora ele desce no mar, na barriga do peixe, e do mar ele desce nas profundezas, aí ele percebe. Então, pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você vai esperar descer tanto para perceber o caminho que você está trilhando? Você vai esperar descer tanto para se arrepender? Eu desci. Agora ele reconhece, mas por que ele não reconheceu quando estava indo para Jope? E desceu para Jope, desceu para o porão. Está tudo bem. A pessoa acha que não está descendo, as prestações estão em dia, aí não percebe-se, dá até testemunho do erro. Aí quando vai perceber, pastor, aí eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou ler aqui contigo a oração que Deus responde. Então, quando às vezes eu sou duro aqui, irmãos, não adianta ligar para mim e pedir oração. Então eu vou ligar para o apóstolo, liga para o apóstolo. Então eu vou ligar para o bispo, liga para o bispo. Aí eu vou ligar para o profeta, liga para o profeta, ele vai te enganar. Mas você gosta. Quando dentro em mim, eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, quando eu senti que eu estava morrendo, eu lembrei de ti, Senhor. Ele só lembrou porque estava morrendo. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que se afastam e adoram ídolos são coisas sem valor e deixam de ser fiéis a ti. Qual que é o ídolo que você está adorando? É seu emprego? É seu trabalho? É seu marido? É sua esposa? É seu relacionamento? A sua empresa? Qual que é o ídolo que está te afastando de Deus? Aqueles que adoram ídolos, coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti. Você está dentro da igreja, mas se você deixou de ser fiel, porque você está agarrado num ídolo e não consegue soltar. Pastor, meu dízimo está guardadinho, tá? Eu só não tenho mais tempo para ir no culto. Se agarrou ao ídolo. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que eu te prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Vou ler na outra versão. Versículo 9. Mas com voz do agradecimento te oferecerei sacrifício. O que eu votei, eu vou pagar. Você fez um voto de fidelidade ao Senhor? Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Ao Senhor pertence a salvação. Eu pergunto para você, aonde que ele estava? A hora que ele está orando. Aonde? No fundo, que fundo? Aonde que ele estava? Que local que ele estava? No ventre de um peixe.
em algum momento ele pede para Deus tirá-lo do ventre do peixe? É a oração que Deus responde. A vida que eu não estou vivendo, mas no dia que eu confessei o Senhor como meu Salvador, que eu falei que eu ia viver, eu vou viver. Eu vou retomar o caminho. Eu me arrependo de ter desobedecido e eu quero me converter, eu quero mudar de vida. Não adianta você pedir livramento. Você entendeu por que que, pastor, essa hora, não adianta. A Bíblia diz exatamente assim, lembra de onde você caiu, faz o quê? Arrependa-te e depois, volta à prática das primeiras obras. É simples, não é oração, é atitude. Por que que as pessoas pedem oração? Responde para mim. Se você não puder responder, você pergunta para mim. Por quê? Porque elas não querem mudar, mas querem um problema resolvido. Ela quer continuar no erro, mas que Deus abra as portas. Por isso que elas pedem oração, porque se ela entrar no lugar de intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo vai revelar no seu espírito, assim igual revelou no espírito de Jonas. Em nenhum momento ele pediu, Senhor, pede para esse peixe me tirar daqui, me leva, me tira dessa aflição, Senhor. Não, o que ele fez? Aqueles que se afastam do Senhor perecem. Eu sei por que eu estou perecendo, mas se eu tiver uma chance, o que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou fazer a sua vontade. Resultado disso, versículo 10. O mesmo Deus que falou para o peixe engolir, o versículo 10, o que está escrito? Falou, pois, o Senhor, e o que o peixe fez? Então quem que pode resolver essa situação? Deus. Quantos querem que Deus resolva essa situação? Diga amém. É só mudar. Oração você já fez. A Bíblia não é fantástica? Você vai esperar chegar lá na desgraça maior para reconhecer que está descendo? Não olha o dinheiro no seu bolso, não olha a passagem do navio, não olha nada disso. Isso não quer dizer nada. A oração que Deus responde é aquela quando eu lembro do propósito que Ele tem na minha vida. Eu abro mão de tudo para fazer a sua vontade, inclusive sofrer, por amor ao teu nome. A escritura é fantástica. Fecha a sua Bíblia. Reflita. Que direção que você está indo? A que Deus apontou? Ou dos seus sentimentos, ou do seu coração? O que está te guiando? Uma circunstância? Ou um propósito? Qual que é o propósito desta direção que você tomou? Qual que é o propósito disso? Você tem a resposta. Eu tenho oportunidade de fazer a oração que funciona. Não é pedir para Deus abrir a porta. Por que será que ela fechou? Não é pedir para Deus me tirar eu do peixe. Por que eu caí na barriga dele? Por quê? Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho. A decisão é nossa, o caminho que vamos escolher somos nós que decidimos. O Senhor nos mostra. Muitas vezes, Senhor, nós insistimos em andar conforme os desejos do nosso coração e não segundo o seu plano, o seu propósito. Livra-nos dos nossos desejos. Na verdade, Senhor, livra que nós venhamos agir conforme os nossos desejos, porque os desejos nós sempre vamos ter, não tem como se livrar dele. A tua palavra diz: vivei em espírito, e jamais vocês vão cumprir os desejos da vossa carne.
que nós venhamos viver em espírito, para que nós venhamos seguir o caminho e a direção que o Senhor apontar. Ainda que venhamos aborrecer a muitos ou a todos, mas que venhamos agradar ao Senhor. Que o sentimento do meu coração não venha impedir o teu agir. Sentimento do coração de Jonas fez ele mudar totalmente a direção dele. Ele pagou um preço muito alto. Que nós venhamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente. Amém, gente. Eu quero te desafiar a essa semana, você meditar nesta palavra. No decorrer da semana, permita o Espírito Santo continuar falando no seu coração. Foi transmitido através do Batista Morial, ou você pode ouvir novamente? Tá bom? Fique todos em pé, por gentileza. Pode esperar, Valdomiro, eu vou dar a bênção apostólica. Pode ficar aí mesmo, irmão. Estenda as tuas mãos à frente, se você puder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo esteja sobre nós, o seu povo, não só agora, mas para todo sempre. A noiva do Cordeiro, digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.